Boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de todos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 7º do segundo livro do Livro dos Espíritos, chamado Retorno à Vida Corporal. Ou seja, nós vamos tratar de encarnação, de nascimento. Esse assunto, com certeza, gerará dúvidas. Então, eu vou abrir o chat agora e deixá-lo aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar no chat que nós tentamos conversar um pouquinho sobre ela. A reencarnação é uma necessidade da vida espírita. Nós já vimos isso quando tratamos do capítulo Reencarnação, que nós necessitamos de reencarnar para progredirmos e também para fazer a nossa parte na criação, ou seja, nós somos beneficiados enquanto seres inferiores da criação e cabe a nós fazermos a nossa parte no desenvolvimento do mundo, dando condições para cada vez mais outros espíritos possam aqui encarnar. O espírito pressente o momento de reencarnar. É assim, espíritos de uma ordem mediana, assim, igual a nós, vamos dizer que nós já estejamos numa colônia espiritual. Já estamos harmonizados, trabalhando, mas de repente você percebe que ali, no local onde você trabalha, tem espíritos bem mais desenvolvidos do que a gente mesmo, porque eles se esforçaram para estar numa situação melhor. Eles estão nos tratando bem, eles gostam da gente, mas a gente começa a se sentir incomodado com algumas imperfeições que ainda temos e, de repente, nós sentimos essa necessidade de reencarnar. Isso para os espíritos, como eu falo, de uma conformidade média aqui na Terra. Os espíritos ainda mais primitivos, eles não conseguem ver isso. Então, eles são encaminhados para o reencarne pelos seus espíritos protetores, por aqueles que cuidam do seu progresso. Mas é uma coisa que a gente sente a necessidade. Como nós pensamos do lado de lá, como espíritos que somos, nós queremos progredir, queremos aprender o amor, queremos se tornar melhor. Então, nós vamos sentir da necessidade de encarnar. O espírito é designado com antecedência para um corpo. Tem o terceiro livro da série de livros de André Luiz, chamado Missionários da Luz. Acho que todo mundo que está aqui hoje já leu. Ele traz 2 capítulos tratando da reencarnação de Segismundo. E é de uma beleza muito grande a descrição que o André Luiz faz dessa reencarnação. Quem era Segismundo? Segismundo era um trabalhador no nosso lar, que estava se dedicando bastante ao bem, mas que numa encarnação passada, ele tinha tido problemas graves com passionais com um homem e uma mulher. E eles se comprometeram no plano espiritual, aquele que lhe tirou a vida, o Adelino, e a sua mãe, Raquel, que os dois se casariam e ele veria como segundo filho do casal. Mas, quando ele começou a preparar-se para a encarnação dele, o irmãozinho dele já tinha uma certa idade, já não me lembro quantos, 5, 6, 7 anos, ele começou a ter o seguinte problema. É uma coisa que é bom a gente ter essa consciência. Os espíritos que estavam responsáveis pela encarnação dele levavam-no para, durante a noite, harmonizar-se com o seu pai e com a sua mãe. Mas, toda vez que o pai dele, o Adelino, saía do corpo
porque quando nós já vimos, vamos ver na próxima semana de forma mais detalhada, essa possibilidade da emancipação da nossa alma, quer dizer, quando a gente sai do corpo, e ele via o Segismundo, ele lembrava-se daquele espírito que tirou a vida dele lá atrás e ia para o pique. Qual que é o pique do espírito encarnado? É o corpo. Ele voltava para o corpo de novo. E isso estava deixando o Segismundo muito sufocado, porque ele estava vendo que não ia conseguir reencarnar. E aí, o espírito protetor dele, Herculano, vai buscar a ajuda de Alexandre, que era o espírito que estava coordenando os trabalhos com André Luiz. O Alexandre conhecia todos os personagens dessas encarnações passadas. E ele falou, não, eu vou lá ajudar. E ele procurou ajudar, ele intuiu o primeiro filho, a levar o pai a orar, o pai chegar mais cedo, que o pai trabalhava à noite também, tudo contribuindo para que à noite ele pudesse conversar com o Segismundo. Mas quando ele saiu do corpo novamente, viu o filho ali, que ia ser o filho dele, ele fez menção de voltar para o corpo, aí o Alexandre se mostrou com a luz que tinha, ele achou que fosse um anjo. E aí, conversando, o Alexandre convenceu ele de tudo o planejamento que eles tinham feito anteriormente. E aí André Luiz pergunta, mas por que tanto trabalho? Por que já não providenciou o encarne, mesmo que ele não quisesse? Aí Alexandre falou, olha, não ia dar certo, porque a nossa mente é uma coisa muito poderosa em nosso corpo. Se ele continuasse com essa repulsa pelo Segismundo, mentalmente ele ia influenciar nos espermatozoides e tiraria a possibilidade deles fecundarem o óvulo. Então, é uma coisa que a gente já tem que começar a perceber quanto um nascimento de uma criança demanda muito planejamento, muito trabalho, muito esforço. Então, essa criança, geralmente que vai nascer, ela é trazida antes para já ir se harmonizando com o pai, para já ir se harmonizando com a mãe. Então, como está ali, essa designação é feita quase sempre com antecedência. Quase sempre com antecedência. Quer dizer, quando nós estamos no plano espiritual, nós já planejamos os filhos que iríamos ter. Já planejamos. Mas chegando aqui, nós vamos cumprir o planejamento? Pode ser que sim, pode ser que não. A Joana de Anjos fala nos livros dela que, mesmo que vamos dizer que eu planejei ter 4 filhos, mas eu tive 2 ou 3 e parei. Ela fala o seguinte, esse quarto vai nascer através de uma outra pessoa, mas ele vai entrar na nossa vida. Se for um espírito bastante bondoso, ele entra com um amigo lá na frente. Mas se for algum que guardou alguma mágoa, ele vai entrar nos causando uma certa perturbação lá na frente também. Mas é importante a gente saber que foi planejado antes. Então, muitas vezes, nós escolhemos ter como filhos pessoas que a gente trazia de diversas vidas problemas de relacionamento. Que é o melhor jeito de harmonizarmos. Porque a hora que você vê aquela criança pequenininha ali, não tem como ter ódio dela. Então, uma coisa muito importante, essa parte do planejamento, essa parte de levar esse futuro bebê para conviver com o pai e com a mãe. E é importante também nós percebemos que nesse nosso nível de evolução de todo mundo que está participando hoje aqui da reunião, nós geralmente não, devemos ter planejado o nosso corpo. E já tínhamos condição de fazer isso, ou seja, nós planejamos o corpo que teríamos, muitas vezes colocando um defeitinho aqui, um defeitinho ali, para não gerar vaidade, para não perdermos
com tentações que não precisaríamos passar nessa vida. Então, nós pedimos algumas vezes um problema em algum membro ou algum órgão para reparar também alguma coisa não boa que fizemos em outras vidas. Ou seja, o nosso corpo, ele é planejado como vai ser. Logicamente, o nosso corpo nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Nós já vimos aqui em temas anteriores que o pai e a mãe não passam qualidade nem defeito moral para filho, mas passa o corpo. Mas mesmo tendo essa característica da genética, os espíritos conseguem trabalhar para que a gente tenha um corpo da forma que planejou. Como que é feito isso? Então, o Segismundo, quando foi chegando o momento dele encarnar-se, ele passou por uma operação de redução do corpo espiritual. Ele tinha o corpo de um adulto, corpo espiritual, perispírito. Então, através do magnetismo de passe, o Alexandre pediu assim, mentaliza o seu corpo já como num estado pré-infantil. E através do passe, do magnetismo dado pelos espíritos que estavam coordenando aquele trabalho, o corpo dele foi reduzindo até se tornar um corpo de uma criança bem pequena. Então, até Alexandre fala que é o mesmo processo do desencarne. Porque no desencarne, as doenças que nós vamos ter, muitas vezes perto da morte, faz com que a gente vá perdendo o corpo, né? Vamos dizer, uma pessoa que está com câncer, ela vai perdendo, quando vê, só está, bem dizer, pele e osso. É o mesmo mecanismo. Por que tem que fazer isso? Porque o perispírito ele tem algumas substâncias que são próprias para ser usadas no plano espiritual. Agora, como encarnado, já não mais. Então, você vai perdendo a sua substância, vai perdendo. No dia da encarnação, eles chegaram com o Segismundo, deram já como uma criança, no corpo espiritual de uma criança, e entregaram-no para uma senhorinha muito doce que tinha sido a avó dele, já desencarnava, a avó dele nessa vida agora. E ela segurou. Aí eles esperaram, né? Agora já podemos entrar. Aí André Luiz perguntou, mas como a gente vai entrar no quarto? Sim. Agora nós já temos condições de entrar, porque sabemos que eles já estão dormindo. E André Luiz pergunta, mas todas as relações sexuais, por exemplo, os espíritos podem observar, falou, numa família de conduta reta, ninguém entra dentro de um quarto onde o casal está na sua intimidade. Agora, se não for uma conduta reta, muitas vezes dá margem para que espíritos desequilibrados ali entrem. Então, ele falou, mas não tem problema. Por quê? Do momento da relação sexual até o momento que a gente vai entrar no quarto, vão passar horas. Mas você sabe, como médico que você anda, que o espermatozoide demora horas até chegar no óvulo. Nós temos tempo tranquilo. Aí eles entram no quarto, a Raquel e o Adelino, o pai e a mãe, estão dormindo. O que acontece? Os corpos estão dormindo, mas os dois espíritos estão afastados já do corpo, esperando aquele momento. E a Raquel pede para receber o corpo espiritual do menino ajoelhada. Então, ela ajoelha-se. E no quarto ali onde eles estavam, tinha mais ou menos 100 pessoas, 100 espíritos de amigos que vieram até ele para desejar tudo sorte, muita força. Por quê? Quando você vai encarnar, muitas vezes você tem mais medo do que quando o encarnado que vai desencarnar. Qual o medo? O medo de não conseguir passar pelas provas, o medo de fracassar nas tentações, nos apegos, nos desejos. Então,
Esses espíritos que estavam ali no quarto, que no plano espiritual fica bem maior, levaram bastante flores de luz, estava todo iluminado o quarto. E Alexandre, então, que é o que foi coordenar esse trabalho, ele começa a fazer uma oração para Deus, agradecendo aquele momento. Quando ele acaba a oração, e a Raquel segura o corpo espiritual do Segismundo junto a ela, e nesse momento há um congraçamento ali. André Luiz fala que desce uma coroa, que ela não percebe, desce uma coroa de luz que vem do plano espiritual maior e chega até ela. Diz que a luz é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Então, vocês vejam o planejamento que teve tudo, o cuidado que essa equipe espiritual teve para providenciar o encarne, esse monte de luz que chegou do plano espiritual maior, nesse espírito do Segismundo, que do lado espiritual ele fez um monte de simpatias por ter trabalhado bastante no bem. Quando aconteceu, depois de alguns minutos, Alexandre falou assim, agora nós vamos trabalhar para o encarne da parte material. Então, antes, o Alexandre, que era médico, ele já tinha estudado os cromossomos dos espermatozoides do Adelino, para ver quais seriam os mais indicados. E quando ele começa a ver aqueles milhões de espermatozoides se dirigindo ao óvulo, ele mentaliza, ele fixa o seu olhar no espermatozoide até descobrir qual seria o mais indicado para proporcionar o corpo que o Segismundo necessitaria. Ele ia nascer com alguns problemas aqui mais perto do coração, já para reparar aquela vida que ele tirou do agora pai dele, vida passada. Quando ele mentaliza aquele espermatozoide, ele começa a correr bem mais que os outros, e chega primeiro no óvulo. Aí André pergunta, mas todos os espíritos que vão encarnar-se têm toda essa ajuda? Ele falou, não. O encarne, o nascimento é igual à morte, não tem dois iguais. Então, os espíritos mais inferiores, muitas vezes, porque antes de nascer, ele falou, antes de todo esse processo, ele falou, você lembra que eu falei que ele falou para o Segismundo, mentaliza o corpo para você ajudar a redução do corpo. Ele fala, no caso de espíritos muito inferiores, eles, bem dizer, entram nesse processo adormecidos, eles não sabem nem o que está acontecendo. No caso de espíritos bastante de muito desequilíbrio, exige da equipe espiritual um trabalho muito maior do que esse do Segismundo. Exige espíritos muito mais evoluídos. Por quê? Porque tem um perispírito bastante complicado, tem emanações muito difíceis. Então, é um trabalho já bem mais especializado do que esse do Segismundo. O do Segismundo seria, Alexandre fala com o André Luiz, vamos dizer assim, a média dos trabalhadores humanos. Os espíritos muito evoluídos, eles nem precisam de ajuda para encarnar-se. Então, o Segismundo seria a média. Nessa média que todos nós estamos aqui participando dessa reunião. Depois que aí eles falam para o pessoal, olha, vocês viram aqui, agora nos próximos 21 dias está proibida a visita dos espíritos aqui para eles. Por quê? É um cuidado muito grande nos primeiros 21 dias, onde nós vamos trabalhar começo de todos os órgãos futuros. Então, o nosso corpo passa por toda a fase de desenvolvimento que gerou o nosso corpo. No primeiro dia é uma amebinha, é o óvulo, e vai indo. No 21º dia, quando eles acabam todos os pródromos dos futuros órgãos, o que acontece? Nesse 21º dia, ele fala que o corpo do Segismundo é igualzinho a um peixe.
Tanto que tinha até brânquias, onde o peixe respira. Assim. E o nosso corpo, ele é bem dizer um mar. 70% de água salgada. Então, a parte material do corpo vai fazendo todo o caminho que foi formado no nosso corpo. Então, vocês percebam como é importante o cuidado que eles tinham com a Raquel, o cuidado para que a mente dela, porque ela, no dia seguinte, ela já começou a sentir um pouco mal, porque é natural, tinha um corpo diferente ali dentro dela e um espírito diferente ali dentro dela. Mas o cuidado com ela é um cuidado que a gente tem que lembrar que tem que ter, né, com as mães nesse momento, principalmente nos primeiros 21 dias, onde tudo ali está mais preparado para dar tudo certo. Então, era uma equipe grande vamos dizer assim, de engenheiros ou médicos ali, né, cuidando para que todas as fases que ele tinha que formar do corpo desse certo. No 21º dia, agora ficou mais tranquilo. Daqui para frente, ele vai ficar só com 2 cuidando, e mais o espírito protetor dele, que era Herculano, que ia ficar os 7 anos junto com ele, e depois, a hora que ele precisasse. Então, vocês percebam como é importante este momento da fecundação. Como é importante o nascimento de uma criança. Vamos continuar agora com as telas. O espírito pode escolher o seu corpo, nós já falamos isso, mas também esse pode ser imposto àquele por Deus. É o que nós tratamos na última reunião que tivemos. No caso, muitas vezes, de uma expiação, o próprio perispírito dele vai exigir um corpo com alguma dificuldade maior. E, muitas vezes, ele é levado a isso para reparar alguma coisa que ficou como um débito ali na sua consciência. Então, muitas vezes, esse corpo vai ser imposto a ele. O espírito sofre uma perturbação no momento de reencarnar, mas é acompanhado de amigos espirituais. Então, nós já vimos, quando estava no Sergismundo, a quantidade tão grande de amigos que ficaram ali para ajudá-lo. Mas essa perturbação vai aumentando, 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 até o momento dele encarnar. Quando ele encarna, ele esquece tudo que ele já traz de outras vidas. Os espíritos mais evoluídos ficam, nesse período, quase muito conscientes disso. Tem um livro que, não sei se é tão... chama do Miramês, que chama Francisco de Assis, que ele fala naquele livro, do João Nunes Maia, que o Francisco de Assis, à noite, quando a mãe ia dormir, ele era chamado para ajudar na conversão de espíritos muito desequilibrados lá na região da Umbria, na Itália. Então, é importante isso daí. Deixa eu ver se tem alguma... Se vai me avisar aqui que tem coisa no chat. Ah, Viviane perguntando. Boa noite, essa. No caso de uma reencarnação compulsória, como se dá o reencarne? As provas e a escolha dos pais? No caso de uma reencarnação compulsória, como se dá o reencarne? As provas e a escolha dos pais? Olha, numa encarnação compulsória, ou seja, o espírito tem que reencarnar, ele vai encarnar, mesmo sendo compulsória, com espíritos, geralmente assim, vamos dizer, quase a totalidade, com espíritos que já estão comprometidos com ele em outras vidas, mesmo sendo compulsória. Vamos dizer uma situação assim, quer ver uma situação? Não tinha planejamento nenhum. Se uma mulher tiver uma relação sexual com um homem, os dois não fizeram nada para se proteger, e ela está no período fértil, e ele tem, o espermatozoide dele é fértil também, se dá um encontro do espermatozoide com o óvulo, vai nascer uma criança. Ah, mas como? Não tinha planejamento nenhum, mas os espíritos, é como se ele tivesse um computador tão grande lá em cima que eles vão trabalhar para que algum espírito
que estavam precisando nascer, algumas vezes até ligado a esses dois de outras vidas, reencarne ali. Então, é como se estivéssemos ligados no universo por fios, um com o outro. Então, sempre, Viviane, mesmo sendo compulsória, ele vai nascer com o pai e mãe que ele tem que nascer. Ele tem que nascer. Então, é importante isso daí. Mesmo no caso de crianças que são adotadas, muitas vezes os pais são intuídos. Isso a gente vê no último livro do André Luiz, E a Vida Continua. Um homem tinha tirado a vida de outro, fingindo que errou um tiro numa caçada. Então, ele, para reparar aquela situação, teria que dar vida de novo para aquele homem. Mas ele já estava numa idade bem avançada, porque ele acabou casando com a esposa daquela pessoa, ficando com a fazenda dele também. Aí o que aconteceu? A mulher é intuída a adotar uma criança. E ele também, à noite, é intuído a aceitar aquela situação para reparar o erro. E aí, você vê, era adoção, mas eles não sabiam disso. Mas eles foram adotar justamente a criança que eles precisavam receber. Olha como que Deus faz tudo certo. Então, é importante a gente saber isso. Deus faz tudo certo. Então, quando eu estou com um filho que está dando um pouquinho mais de trabalho, vamos pensar assim, olha, coube a mim dar-lhe educação, levá-lo a ser um homem de bem, com dificuldade, mas antes de eu nascer, eu já tinha esse planejamento com esse espírito. Não sei se eu respondi, Viviane. Vamos continuando aqui. O espírito se une ao corpo no momento da concepção, como nós falamos. No momento da concepção ali, quando o espermatozoide, eu acabei não falando, né? Quando o espermatozoide entrou no óvulo, Alexandre pegou um fio do corpo espiritual do Segismundo e ligou ali. Então, a partir daquele momento, o corpo espiritual do Segismundo começou a dar forma às células do corpo que estava se formando, e mais a mente da mãe também, que ajuda nessa formação. Até a Joana Gerson, no seu livro, fala o seguinte, esse negócio quando a mulher está grávida, fala assim, ó, a mulher fala assim, ó, eu quero comer uma fruta, vamos dizer, cajamanga. Onde você vai achar cajamanga, né? E aí, se a pessoa não achar, ela vai nascer uma pinta na criança. Vocês acham que isso pode acontecer? Se você não buscar um cajamanga da vida, uma coisa fora de época, pode realmente nascer uma pinta numa criança? O Rodrigo Mota fala assim, mesmo sendo uma reencarnação compulsória, o espírito não tem o livre-arbítrio. Neste caso, se for compulsório, ele vai nascer, Rodrigo. Ele vai ter o livre-arbítrio de seguir na vida dele. Mas se for compulsória, quando ele viu uma situação que acontece bastante. Bastante não, dentro desse processo. Muitas vezes, um espírito de um homem está obsediando, até com subjugação, o espírito de uma mulher por problema passional de outra vida. Se os espíritos tentarem, quando o processo de subjugação é muito forte, se tentarem tirá-lo dali, é perigoso que ela desencarne. Então, algumas vezes, o que eles fazem? Faz com que esse espírito que está obsediando nasça como filho dela. Ele nem espera. Quando ele vê, ele já está no processo de encarnação, que é um dos tipos da encarnação compulsória. Mas voltando àquilo que eu perguntei, vocês acham que a mulher ficar com vontade de comer alguma coisa na gravidez realmente pode levar uma criança a ter uma pinta baseada naquela coisa ali? Vocês acham que isso pode acontecer? Ninguém está respondendo, mas pode. Porque a mente dela fica tão focada ali que isso pode levar a gerar é uma consequência daquela coisa que ela estava precisando ali, e a mente não é nada de mal, vai ser uma pinta, mas pode acontecer. Vamos continuando. Entre a concepção e o nascimento, o espírito esquece relativamente suas faculdades. Depois deste, as ideias lhe voltam aos poucos, conforme o desenvolvimento dos órgãos. Isso é importante.
Minha filha tem uma tem uma empada de aí, ó. Viu? Se o marido não foi comprar, deixou essa marca de uma empadinha na filha. Mas isso acontece mesmo, viu, Diana? Agora vamos voltar aqui. Obrigado, viu, Diana, da sua observação. A criança, quando nasce, então, ela vai trazer as tendências. Como nós já falamos isso aqui, vamos só repetir. Você tem que observar a tendência se ela for muito egoísta, se ela tiver problema com sociabilidade, se ela for muito agressiva, para trabalhar aquilo ali. Porque nesses primeiros 7 anos, essas faculdades ficam um pouco assim esquecidas para que o pai e a mãe, principalmente dos 9 meses da barriga da mãe, até os 7 anos, possam trabalhar os valores dessa criança. E esses valores vão ser dados principalmente pelo exemplo. Principalmente pelo exemplo. Então, a criança vai observando o pai, como o pai faz, como a mãe faz, e vai tendo aquilo lá como uma coisa certa. E, dos 7 anos até a adolescência, ela vai começando a recobrar aquilo que ela traz de outras vidas, da parte moral. Na adolescência, ela recobra. É por isso que a adolescência é uma época de bastante conturbação. Uma pelos problemas hormonais, mas principalmente porque ela recobra o que ela trouxe de outras vidas. Então, ela vai ter os valores que o pai e a mãe deu, mas vai ter também o que ela trouxe de outras vidas, os seus desejos, os seus apegos, o seu egoísmo, o seu orgulho. E ela fica naquela briga com ela mesma. Ó, eu faço isso aqui que eu estou com vontade de fazer ou como minha mãe deu. Por isso que é conturbado. Mas o que o pai e a mãe deu nunca é perdido. Nunca é perdido. Se lá na frente ela quiser seguir o que ela trouxe de outra vida, e ela lá na frente, por causa disso, como a gente fala, entre aspas, bateu a cabeça na parede e sofreu, ela vai recobrar aquilo que o pai e a mãe deu. Então, nós, como pais, somos co-criadores no nascimento de um filho. O filho não é nosso, o filho é de Deus. Mas Deus nos dá essa oportunidade de levá-los através da educação, dando limite, deixando se frustrar, principalmente dando valores, para que eles sejam um homem ou uma mulher de bem. É uma missão muito grande para um pai e para uma mãe. Você poder contribuir para que uma pessoa consiga fazer o que ela planejou antes de encarnar. Então, você deu valores suficientes para que ela tenha um embasamento para passar pelas provas que ela mesma pediu para passar. Olha como que a gente pode colaborar com os nossos filhos. O aborto é crime, pois impede a reencarnação do espírito. Qual o único aborto, segundo a doutrina espírita, que não é crime? Escrevam para mim. Qual o único aborto que não é crime, segundo o espiritismo? Vocês sabem, vocês estão com preguiça de escrever. O natural? O natural realmente geralmente, porque nesse livro tem algumas situações, isso, Sérgio, algumas situações... Para salvar a mãe. Isso, dona, para salvar a mãe. É o que o Sérgio ali escreveu também, para preservar a vida da mãe. Tem algumas situações onde a mãe não está preparada para ser mãe, então, muitas vezes, ela acaba, sem querer, contribuindo para um aborto natural. Mas nós não vamos falar nisso, nós vamos tratar agora do aborto, não é esse, para preservar a vida da mãe. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz trata disso. Ele falou, vamos dizer uma mulher que, no momento de desespero, no momento de total desequilíbrio, ela fez o aborto. E aí? Se ela for católica ou evangélica, ela falou, já estou no inferno. Se ela for espírita, ela falou, já estou no umbral. Como nós vamos reparar uma situação dessa? Eu já tive uma vez uma colega que aconteceu isso
de um outro centro, ela falou, olha, quando eu vi depois que eu tinha feito, eu pedi para Maria Santíssima, Jesus, mande esse menino de novo. Mande. E ele mandou. E ele mandou, ela sabia que era ele, porque ele não ficava 2 metros longe dela. Eu falei, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E deu um trabalho danado para ela a vida toda. Ou então, se você não puder ter um filho, pede para Deus, me intua para que eu adote essa criança de alguma forma. E mesmo que eu não consiga fazer isso, porque meu marido não quer, André Luiz até fala nesse livro Evolução em Dois Mundos, vá trabalhar no orfanato, cuide de filhos dos outros, se dedique ao bem, porque Deus quer que nós reparemos nossos erros fazendo bem. Então é importante que nós sempre tenhamos isso em vista. Lógico, fazer de tudo para não cair no aborto, porque vai dar trabalho nós fazermos esse acerto. Mas, se no momento a pessoa não estava preparada e fez, como que ela faz? Ela vai procurar reparar esse erro pelo amor, fazendo muita coisa, pedindo esse espírito de volta, pedindo, se for possível, adotá-lo, e mesmo que não for possível cuidando de um monte, trabalhar num orfanato durante 10 anos aí, cuidando de crianças, para que eu consiga passar por reparar esse erro. Então é importante a gente sempre pensar nisso também, como reparar o erro. Afetos que nunca tiveram espíritos. Você vê que coisa... Por quê? Lembra que nós falamos que o espírito é designado ante para o corpo? Então, um corpo que nasce com vida sempre vai ter um espírito. Não tem como nascer com vida assim. Mas algumas vezes, até por uma prova, expiação para os pais, André Luiz também cuida disso daí no Evolução em Dois Mundos, e a Joana de Anjos também fala disso, isso também tem no Livro dos Espíritos, acontece a fecundação ali, mas não tem um espírito. A mãe, que está com aquela vontade tão grande de ter o filho, mentalmente ela faz a forma do filho ali. Só que, logicamente, vai ser natimorto, ele não vai nascer, morreu. Mas pode acontecer uma situação dessa. Então, não tem um espírito, logicamente, não vai viver, mas é formado o corpo. O exercício das faculdades do espírito depende dos órgãos. O corpo, Edson, e no caso de nascimento prematuro, já li uma vez que seria medo do espírito. Olha, Silvia, eu nunca li essa situação para te falar. São muitos os fatores que podem levar a isso. Pode ser uma prova, pode ser que a própria equipe espiritual que está cuidando daquilo ali veja que, se continuar aquela situação, pode gerar um aborto natural. Então, eu não sei te responder, Silvia, essa questão. Depois, no final, o Donizete vê se ele pode... Agora, o espírito, realmente, algumas vezes, ele pode não querer nascer. Ele fica com tanto medo que ele não quer nascer, e provoca um aborto natural. Isso acontece. Aí vai ter dificuldade para voltar de novo. E para os pais vai ser uma prova. Mas essa parte de nascer prematuro eu não li, então eu não sei falar para você. Então, o nosso corpo, realmente, ele dificulta. Nós já falamos isso na outra. Ele dificulta a nossa entrada, a manifestação da nossa inteligência. Mas tem algumas pessoas que vêm com isso agravado, né? Então, ela vem com problemas mentais graves, ela vem paralítico. E por que ela veio? Porque ela necessitava de passar por aquilo ali. Então, nós vamos ver aqui, que são os espíritos em expiação que vivem em corpo de pessoas que têm problemas mentais. Esse, no estado de espírito, pode ter consciência do seu estado mental. Então, esses espíritos, geralmente, são muito inteligentes. Muito inteligentes. Mas eles necessitam desenvolver a parte de sentimentos. Alguns podem ter que desenvolver a parte de sociabilidade. Eu nunca li isso, mas, por exemplo, um autista, ele só fixa naquilo ali, ele tem dificuldade de sociabilizar, né?
porque ele tem essa dificuldade de fixar só na inteligência dele. Ele precisa vir, ele vem muitas vezes com uma situação assim, na minha visão agora, nunca li, para aprender a sociabilizar. Se a família der muito amor para ele, é o que ele precisa. Amor, a parte de sociabilização, porque a inteligência, fica tranquilo que ele tem. Agora, ele pode ter consciência do seu estado mental, ele tem essa consciência, muitas vezes tem. Tem até um livro daquela escritora Vera, Por que Fui um Deficiente, que ela traz 13 espíritos que passaram por problema mental, e todos eles relatavam, já tinham desencarnado, olha, eu sabia quem gostava de mim, eu sabia por que a pessoa, mas ele não conseguia muitas vezes demonstrar isso. De outra forma, esse problema que a criança possa ter, que o filho possa ter, de alguma forma também inibe o espírito. É igual uma criança que é cega, por exemplo, a vida inteira. Quando ela retorna para o plano espiritual, teoricamente ela tinha que enxergar imediatamente. Né? E até no sonho ela teria que enxergar, porque o corpo espiritual está vendo, mas ela tem que ter consciência que ela pode enxergar. Ela tem que saber que pode fazer isso. Ela tem que saber que pode fazer isso. Então, pode acontecer que alguns tenham um pouco mais dessa dificuldade. Então, quando retornam ao plano espiritual, demora um pouco para recobrar a consciência total. Mas a gente pode ficar tranquilo o seguinte, ele está numa fase de remediação de erro, não é? Então, ele vai sair já para um hospital do lado de lá. Isso é muito bom da gente pensar. Essa questão da reencarnação nos dá um alívio danado. Eu e a Silvia, a gente vai no Hospital Espírita da passe de segunda-feira. Muitas vezes a gente via pessoas assim, 40, 50 anos, com esquizofrenia, que a pessoa não tinha um segundo de paz. Então, no começo, eu ficava muito aflito com aquela situação, mas eu comecei a pensar, não, mas ele está numa fase, vai passar isso rápido. E esse mês que eu tinha mais, ele desencarnou bem cedo, 40 e poucos anos. E aí, quando ele voltar para o plano espiritual, ele já reparou aquela situação, olha como Deus é bom. E ele já vai poder exercer a inteligência dele, que dá de 10 a 0 na gente. É muito importante a gente saber isso. Na infância, o espírito mais acessível às impressões que recebe, já falamos disso. Na adolescência, retoma a sua natureza, já falamos. Quando reencarnados, os espíritos assim se atraem e os anticaros se repetem, porém não se reconhecem. Nós já tratamos disso há 2 semanas, né? Que essa atração e essa antipatia tem esses 2 fatores, que pode ser de outras vidas, mas pode ser também que nós pensemos de forma diferente. Ao pensar de forma diferente de outra pessoa, a tendência é nós antipatizarmos por eles. Pensamos igual, nos simpatizarmos. O espírito encarnado perde a lembrança do passado, já falamos também. No entanto, Deus lhe dá a intuição e as tendências, já falamos. Muito bem, ó. Temos 14 minutos, eu vou fechar aqui a interromper. Nós temos 14 minutos para vocês fazerem perguntas, para discordar. Donizete está aí para nos ajudar. Então, é um assunto muito importante, né? Todo mundo já teve dúvidas sobre isso, nós temos filhos. Então, vamos aproveitar para a gente discutir um pouquinho sobre isso daí. Donizete, sobre essa questão do nascimento do prematuro, você teria alguma coisa a mais para falar sobre isso? Ô Edson, enquanto você falava, eu fui fazer uma pesquisa na internet e não tem nenhum caso específico com relação a isso. Tá. Mas as explicações que foram feitas, os comentários, estão muito relacionados com aquilo que você já disse. Já colocou. Tá bom, então. Então, a criança nascendo prematura tem a ver com compromissos, com problemas ocorridos em vidas passadas, talvez próprio aborto. Isso. Né? Aborto espontâneo, aborto provocado, suicídios, o que dificulta uma nova gravidez. É o que você falou. Obrigadão, Donizete.
Está aberto. Quem for perguntar, por gentileza, pode falar no microfone. Também, Ah, a respeito dos fetos que não têm espírito. sim, Normalmente, são fetos amorfos. isso. A gente identifica bem quando é um aborto espontâneo ou quando é uma gravidez sem espírito. Que é chamada também psicológica, né? Que a Isso, mulher estava fazendo ali. Né? a gravidez psicológica. Normalmente, ela não tem uma formação de um bebê mesmo. Tem algumas partes, mas é uma espécie de uma bola de carne. Sim, ótimo você ter falado nisso. E aí, gente? Edson, Pois não, Sérgio. uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte: você que é espírita, geralmente começa a conversa assim, né? Isso. Você que é espírita me responde: como é que tem a aparência física, né? Que tem pessoas, pelo conceito de beleza, feia. Tem outros, o normal, como nós. E tem pessoas muito bonitas que chamam a atenção, né? Como é que funciona isso? Ele pediu para vir mais bonito, o outro pediu para vir mais feio. Como é que funciona, né? Geralmente, é isso que você está falando. Não dá para fugir da genética que recebeu do pai e da mãe. Mas algumas vezes ele pede para ter não, uma beleza física não grande para justamente não atrapalhá-lo no tocante à vaidade, né? Ao orgulho. De outras vezes, a pessoa quer passar por essa prova. Então, ela pede um corpo mais bonito. Nós tratamos disso há uma semana atrás, ou duas, que pelos olhos, ou seja, pela expressão, muitas vezes uma pessoa que trouxe um corpo não bonito, ela pode aparecer bonita. Você lembra que nós falamos disso? Porque o próprio espírito irradia a beleza. E outras pessoas que vêm com um corpo muito bonito, muitas vezes ela não irradia a beleza. No livro Sexo, acho que é um dos livros de sexo da série do André Luiz, que ele fala o seguinte: eles estão na casa de uma mulher, que a mulher é muito bonita, muito bonita. De repente passa uma bruxa assim à noite, assim, ó, um narizão assim, né? Em espírito. Falou: quem que é essa moça? Aquela moça lá. Ela pediu para vir com um corpo muito bonito, mas o perispírito dela não tinha beleza nenhuma. Então, muitas vezes a beleza física não tem nada a ver com a beleza do perispírito que está ali. Ô Edson, Pois não, Silvia. gostaria que você abordasse um pouco o aborto provocado pelo estupro. Esse tema aí é importante a gente falar. Se a gente for falar fora do movimento espírita, realmente dá um impacto muito grande, porque as pessoas elas não têm esse conhecimento que nós espíritas temos, de que o filho ele não herda do pai ou da mãe qualidades morais. E ele não tem responsabilidade nenhuma no estupro. Tem? Não tem. O filho não tem. Então, nós temos que ver do lado da mãe também, o impacto do aquele trauma danado do estupro, ainda ela ter um filho daquilo ali. Se todos tivessem o conhecimento espírita, o que ia acontecer? O próprio Estado, ele daria condições para que a mãe ter o filho, se ela não quiser tê-lo, porque muitas vezes o marido não vai querer, vamos dizer que ela foi estuprada por uma outra pessoa, né? Ou então ela mesma não quer, mas o Estado dê condições para que ela tenha toda a gravidez super protegida, com muita assistência psicológica, psiquiátrica, física, mas que ela dê condições dessa criança nascer. É importante a gente pensar nisso. Agora,
não estou julgando quem pensa diferente, porque as pessoas que pensam diferente aí fora não têm esse conhecimento que nós, dentro do Espiritismo, temos. Que esse nenê que está para nascer ali, ele, muitas vezes, se Deus... É outra dificuldade a gente falar isso do lado de fora, mas muitas vezes ela teria que passar por aquilo ali. Lógico que não passar por aquilo ali, porque aquela pessoa que fez aquilo lá não veio com a obrigação de fazer. Mas ela podia ter passado por qualquer trauma, a mãe. Mas, para aquele espírito, se ela conseguir, com uma força danada, dar luz àquele espírito, ela vai ser muito abençoada. Porque não é fácil mesmo, mas ela vai ser muito abençoada por ela ter conseguido, mesmo com todo aquele trauma, mas, nesse caso, é minha opinião, não sei se o Donizete pensa diferente, teria o Estado de dar condição para essa mãe passar por esse trauma todo que ficou na situação. Obrigada. Perante a doutrina espírita, nós não temos dúvida. O único caso perante Deus que autoriza o aborto é o perigo para a mãe. Todos os outros são violações da lei divina. Porque a mãe que passa pelo estupro engravida não passa à toa. Né? Nenhum mal, nenhum sofrimento que nós experimentamos é gratuito. As experiências dolorosas são importantes, educativas e reparadoras. Mas, como o Edson disse, é realmente difícil nós explicar isso para quem está fora, porque a mãe acha que é dona do corpo, que ela tem o direito de fazer dela o que quiser, que é uma experiência desastrosa, ter o filho de um criminoso. É difícil realmente para as pessoas que não têm o conhecimento espírita. Mas a doutrina espírita está aí para explicar. Porque, como também o Edson disse, o espírito que está reencarnando naquelas condições pode ser uma alma muito querida e importante para a mãe. Eu queria aproveitar os últimos 5 minutos, que tem uma lição aqui nesse livro Pontos e Contos, do irmão X, que veio trazendo esse livro aqui, através do Chico Xavier, Humberto de Campos, né? Que ele traz, chama Estranhos Credores, para a gente ver a importância da maternidade. Ele fala que ele estava num lugar no plano espiritual, ele vê uma mulher chamada Diana, muito bonita, um espírito assim muito belo. Radiava uma luz danada. E ele ficou sabendo, enquanto ela estava fazendo a palestra, que ela prestava serviço nas zonas mais inferiores das trevas, junto aos espíritos com maior dificuldade. E aí ele foi conversar com ela e falou assim, eu vou contar para vocês a minha história. Eu era uma das mulheres mais complicadas nesse mundo. Eu sempre caía nas minhas vidas pelo egoísmo, pelo ciúme e pela vaidade. Só para tentar eliminar a vaidade do meu comportamento, eu perdi 9 vidas sucessivas e não consegui. Sempre eu caía nisso. Vaidade, egoísmo e ciúme. E os meus amigos foram evoluindo, até o meu companheiro foi me esperando, chegou uma hora que ele foi convocado para ir para o mundo melhor. E eu fiquei sozinho, andando no umbral, se perdendo no umbral, até que um dia chegou um espírito de uma mulher muito bondosa e falou, olha, eu passei por o que você está passando. Você quer sair da situação? Ela falou, lógico, que eu mais quero. Passa como eu. Eu fui nas trevas mais profundas e aceitei, e pedi, na verdade, não aceitei, para ser mãe de 4 espíritos dos mais endividados que tinha. E eu consegui. Ela falou, então vou fazer isso. Aí a mulher foi com ela até nas trevas mais profundas, e ela pediu para o dirigente espiritual dali, e ele providenciou 4
espíritos bastante endividados perante a própria consciência. E ela nasce numa situação de muita pobreza, com muita dificuldade material, e órfã desde pequenininha, e ela é levada a casar com um homem que tinha maior dificuldade ainda no tocante a doenças. Então, ela teve 4 filhos, 2 eram cegos, um era 2 paralíticos, um cego e um tinha lepra. Logo que ela teve o 4º filho, o marido desencarnou. E ela ficou com aqueles 4 filhos, não podia trabalhar, porque onde ela ia deixar? Em 1930 e pouco, não tinha onde deixar, não é igual hoje. E ela ficava mendigando o tempo todo com aqueles filhos. E quando a vaidade começou a buscá-la para que ela se prostituísse, ela não conseguia mais, ela pegou amor para aquelas crianças, ela não conseguia mais afastá-lo dele. Então, os filhos causavam repugnância a alguém que pudesse querer procurá-la para a prostituição. O egoísmo dela pensar só nela, ela também não conseguia mais, porque ela começou a trabalhar só para aquelas crianças. E o ciúme, quando ela via as mulheres bem mais com bem melhores condições que ela, com filhos tudo certinho, ela falava assim, mas quando eu recebo um beijo de um filho meu, aquilo lá me conforta demais. E aí, os filhos paralíticos morreram cedo, o filho, logo depois desencarnou o filho que tinha lepra, e o filho que foi cego, ficou 40 anos com ela. Ela desencarna com 70 anos. Mas quando ela desencarnou, ela viu só ao desencarnar que o corpo espiritual dela tinha luz. Ela conseguiu deixar tudo aquilo para trás. Então, ela pediu para ficar mais 50 anos trabalhando lá nas zonas mais inferiores para ajudar, porque ela tinha uma dívida que ela falou assim, ó, mesmo que eu tivesse que ficar 1000 anos trabalhando lá nos lugares de maior necessidade, eu ia ficar com muita gratidão ainda. Então, vocês vejam como é maravilhosa essa missão, principalmente da maternidade. Como que ela gera nas mulheres, principalmente, esse amor que muitas vezes o espírito precisa. Então, a gente tem que abençoar. Muitas vezes a pessoa por um motivo qualquer, não pode ter o filho, mas ela pode ser mãe de outros filhos. Ela desenvolver esse amor para outras crianças. Então, essa questão da maternidade é uma bênção muito grande na vida de qualquer mulher. Por isso que é muito importante mesmo a gente agradecer, porque a vida é difícil, é complicado, mas para o crescimento espiritual ajuda muito. Muito obrigado e vou voltar para a Donizete.